Nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37. A gente vai começar a ler lá o 2. A gente vai ler um pouquinho a Bíblia bastante hoje, tá? Porque a gente vai parando. A história da família de Jacó é a seguinte. Quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. Quando voltava do campo, José contava as más notícias a respeito dos seus irmãos. Na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram mais do que a todos, aos outros filhos, odiaram e já não conseguiram falar amigavelmente com ele. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Que ouçam o sonho que tive, disse-lhes: vejam só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: você está querendo dizer que vai reinar sobre nós ou que vai nos governar? Por causa dos seus sonhos, da sua palavra, o ódio deles aumentará cada dia cada vez mais. Vamos orar ao Senhor, inclinar nossa cabeça para a gente orar a Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, mais uma noite na sua presença, Senhor. Deus, venho pedir, Pai querido, Pai amado, que a palavra de hoje venha entrar nos corações de cada um, na mente também, Senhor Deus. Pai, que eles venham sair daqui cheios da sua palavra, Pai, cheios do Espírito Santo de Deus, venha falar com cada um deles. Pai, que o Senhor diminua e que o Senhor cresça mais e mais, Senhor. Que não seja eu aqui falando, Pai, mas que seja o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Que eu seja apenas um canal, meu Pai, não para falar, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Deus. Aquilo que o Senhor realmente quer que eu passe para cada um. É que eu te peço, Pai querido, Pai amado, e te agradeço desde já em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui, irmãos, eu percebi que nessa passagem de José, a gente tem algumas coisinhas. A gente vai encontrar aqui conflitos familiares, mentiras, injustiça e inveja. Ao mesmo tempo, a gente vai encontrar o aqui quando fala os irmãos não gostavam de José, que eles tinham ódio de José, porque o pai, imagino eu, que tratava José melhor. Tanto é que José do pai. Aí ficaram com raiva, eles ficaram com ódio no coração. E eles tinham raiva e ódio de José, porque o pai de José colocava ele para ir no campo, ver o que eles estavam fazendo, ele vinha e falava o que eles faziam de errado, e isso foi colocando ódio e raiva no coração dos irmãos. E quando José ganhou essa túnica, eles viram que realmente o pai gostava mais de José do que deles. Às vezes, a gente ganha algo do pai, da mãe, principalmente quando tem mais pessoas na família. A gente imagina que o pai gosta mais daquele do que de mim. Às vezes a gente começa a colocar isso na cabeça. Nós somos, eu sou e 6 irmãos comigo. Então sempre vem aquilo na cabeça que com a minha mãe gostava sempre mais de um ou do que do outro. Mas não é, irmãos, isso é coisa que Satanás começa a querer pôr na nossa mente. O pai, a mãe, ama todos os filhos iguais. Eu só tenho um. Eu não
falar fora, gosta de quem está fazendo alguma coisa errada, mas ele não gosta do que eles estão fazendo, mas ele ama as pessoas, ele ama cada um. Se a gente faz algo de errado na nossa casa, o pai vai corrigir, mas ele perde o amor, ele corrige porque ele ama, e ele ama cada um de vocês também. E que José acabou contando os sonhos dele para os irmãos dele. Irmãos, às vezes a gente tem sim que tomar cuidado com os nossos sonhos. Às vezes não porque a gente deitou sonhou com alguma coisa, não. Mas às vezes eu tenho o sonho de ter um carro novo. Tem. Eu sei que Deus ele vai me dar. Só que eu não preciso ficar espalhando para todos o que eu quero, meu sonho. Porque, como aqui diz, os irmãos ficam com ódio, com raiva. No mundo lá fora, tem pessoas que acabam ficando assim com inveja, raiva, ódio da gente quando a gente tem algo ou porque a gente ganhou algo. E isso vem no coração, porque é Satanás que acaba colocando nas nossas mentes essas coisas da inveja, do ódio, né? E às vezes por algo que a gente tem, aquele irmão acaba ficando por algo que você vai falar, eu quero comprar tal coisa. Às vezes não é nem porque o irmão acaba, ou a pessoa acaba sentindo porque ela quer. Às vezes sem querer ela acaba falando, nossa, eu não tenho. Então isso eu imagino que não é tão bom. Então, para Deus, se você tem um sonho, se você quer algo, ajoelha lá, fala com Deus, fala, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E realmente, a hora que Deus liberar aquilo para você, e você vê que realmente está acontecendo, você sim pode chegar no irmão, pode subir aqui até dar testemunho e falar, Deus me prometeu algo, Deus me deu, porque realmente Deus quer que a gente dê testemunho do que Ele dá para a gente. Só que eu, na minha opinião, assim, eu imagino que não seria legal, tipo, ficar esparramando, falando, eu quero. Não, tudo tem o tempo de Deus, é o momento. Então a gente tem que esperar. Porque os irmãos aqui de José, ele não entendeu. Ele achou que eles imaginaram, imagina, meu irmão lá mais novo, eu vou se curvar para ele. Imagina, eu não vou nunca me curvar para ele. Então, eles ficaram com mais ódio. Às vezes não é nem porque a gente quer, mas às vezes a pessoa acaba olhando e vendo maldade, tem maldade, mas é porque o inimigo acaba colocando maldade no coração dessa pessoa. José tem outro sonho e contou aos seus irmãos. Olha lá, novamente ele sonhou de novo e novamente ele foi lá e contou. Eu imagino que ele é inocente, né? Ou tipo, a gente quando sonha com algo, a gente não quer contar para o irmão que a gente sonhou, a gente quer passar para ele o que a gente quer conquistar, ou o que eu vou comprar, ou não, a gente fica, às vezes eu sou até assim, às vezes eu quero comprar algo, mesmo que eu consiga comprar, eu vou lá e falar, eu quero comprar tal coisa, é da gente isso, a gente fica tão feliz que a gente quer comprar, que a gente quer passar. E José acho que estava tão animado com o sonho dele que ele voltou a falar. Aí ele disse, sonhei com o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinando diante de mim. Quando contou o sonho, o pai e seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo, que sonho é esse? Então José achava, então você acha que eu e sua mãe e seus irmãos vamos ter de nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouviu. Olha a inveja de novo. Você acha que os irmãos de José não ficaram irados lá, com raiva? Nossa, imagina, onde se viu? Eu vou me inclinar diante dele. Ele é o meu irmão mais novo, não tem como. Por que eu vou me inclinar? Não tem como. Então os irmãos, eu acho que ali mais ainda a raiva foi aumentando mais ainda. E aí, eu até marquei aqui para não esquecer. Aqui diz sobre 11 estrelas e o sol e a lua se inclinando para José. Mas aí eu parei e pensei. José é o 11º filho. Ele é o 11 filho. O sol e a lua representam o pai e a mãe. 11 filhos.
Como seria 11 filhos se inclinar para José? Que se tirar José, fica 10. Mas não. Deus já estava mostrando para José, sem José imaginar, que haveria Benjamim. Olha como Deus é tão maravilhoso que no sonho de José ele colocou Benjamim, porque ele sabia que José ia ter mais um irmão. Então seria 11 para se curvar para José. Não seria apenas 10 se tirar José. Mas não, eu achei muito interessante isso. Aí parando para refletir, aí eu vou marcar. Porque se a gente parar, realmente, Deus é tão maravilhoso que no sonho ele já mostrou que seria lá na frente. O que José nem imaginava. E na hora eu imagino que eles nem imaginaram ali, né? 11, como 11? Se 11 é José. Mas não, Benjamim já estava no propósito de Deus para poder nascer, para vir ao mundo. Certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para perto de Siquém. E Israel disse a José: os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém. Quero que você vá lá. Sim, Senhor, respondeu-lhe. Israel lhe disse: vai ver como estão os seus irmãos e os rebanhos, e tragam-me notícia deles. José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. Um homem o encontrou perdido pelos campos e perguntou: que é que você está procurando? José respondeu: estou procurando os meus irmãos. O Senhor pode me dizer onde eles estão, cuidando dos rebanhos? O homem disse: já não estão aqui. Ouviu quando falavam: vamos a Dotã. Então José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou próximo a Dotã. Mas eles ouviram de longe, e antes que se aproximasse, também tramaram uma forma de matá-lo. E disse uns aos outros: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo, jogar o corpo dele num desses poços. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os seus sonhos. Então aqui, irmãos, eles queriam matar, por quê? Porque José sonhou, porque José era um sonhador. Olha até que ponto chegou os seus irmãos, para poder ver se realmente o sonho dele ia ser concluído. Mas Deus sabe todas as coisas. Quando Rúben ouviu o plano dos irmãos, quis livrá-lo, dizendo: não vamos matar o nosso irmão. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no nesse poço, no deserto, mas não coloquem as mãos nele. Rúben disse isso com a intenção de libertá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram a sua túnica longa e colorida, agarraram-no e jogaram ao poço vazio e sem água. Olha que tristeza aqui, irmãos. O diabo é tão sujo, que ele plantou ódio no coração dos irmãos de José e fez os irmãos planejar que José fosse morto. Ele é tão, eu vou dizer maligno, né? Ele é tão sujo que fez isso. Como que a gente pode pensar um irmão matar o outro irmão? É muito triste isso da gente imaginar. E por causa de uma inveja, por causa de coisa pouca, eles quiseram matar José. E só que aí o Rubens foi lá e acabou, para amenizar, para tentar tirar ele depois desse poço, deu essa ideia para os irmãos de jogar ele lá e deixar ele lá. Então eu fico imaginando assim, um poço. Se a gente imaginar um poço redondinho, eu fiquei imaginando na minha casa, preparando a pregação. Imagino lá um poço, você caído lá dentro. Você não tem para onde olhar, é tudo escuro. Você olha dos lados, é só escuridão. E José, eu imagino o que passou na cabeça dele. Tá escuro,
né? O que passou na mente dele? Será que eles vão me tirar daqui? Acho que é uma brincadeira. Não sei o que passou na mente do José ali. Às vezes, irmãos, a gente acha que a gente está no poço. Às vezes a gente acha que a gente está nessa escuridão, no fim do poço. Às vezes a gente acha que a gente está igual José. Nesse poço não tem água, não tem luz. Para onde a gente vai correr? Para onde a gente vai olhar? Não tem para onde correr. O único lugar que a gente pode olhar é para o céu. Porque se a gente imaginar dentro de um buraco, tudo escuro, não tem nada para olhar, a única solução é o céu. E o que tem no céu? É Deus. É Deus lá em cima para falar com a gente. A gente pode estar lá no poço, pode estar cansado, pode estar desanimado. Às vezes a gente está achando que não tem solução. Às vezes a gente acha que a gente está com problema, com alguma, tipo uma doença, alguma coisa. Como estava aqui, conflitos familiares. A gente acha que a gente está lidando com uma pessoa que às vezes usa droga dentro de casa. Isso tudo para a gente pensar é um poço, é uma escuridão. Se a gente for pôr na mente, a gente está passando por uma escuridão, porque não é fácil. Eu imagino que não é fácil lidar com todas. Mas Deus, irmãos, Ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para que a gente olhe para cima e peça socorro para Ele. Eu imagino que José ali, ele olhou para cima e realmente pediu socorro para Deus. Porque não tinha para onde ele olhar, não tinha para onde ele correr. Só tinha Deus. E a gente tem o maior amigo nosso, o melhor amigo nosso é Deus. É Ele que faz acontecer nas nossas vidas, é Ele que tira a maldade do coração, é Ele que vai restituir famílias, é Ele que faz tudo na nossa vida. Então vamos olhar para cima, orar para Deus e pedir para Ele nos ajudar, porque é só Ele que pode nos ajudar quando a gente está lá no poço, como José estava. Mais tarde, quando estavam sentados, comendo pão, viram que uma caravana de israelitas vinha de Gileade. Os camelos estavam carregados de perfume, bálsamo e mirra, que estavam levando para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: que vantagem teremos em matar do nosso irmão, esconder a sua morte e ficar com esse peso na consciência? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, afinal ele é nosso irmão e do nosso sangue. E seus irmãos concordaram assim. Quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os irmãos de José tiraram do poço e venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, que levaram para o Egito. Irmãos, olha por quanto que venderam. 20 moedas de prata. Eu não sei quanto que custava lá essas 20 moedas de prata. Na realidade, até tentei procurar no Google, mas não achei não. Mas eu não imagino que era muito. E quando eu ouvi essa passagem, que José foi vendido, né? Os irmãos ganhou 20 moedas por ele. A gente para pensar, entristece. Porque primeiro quis matar. Se bem que era pior matar, né? Mas depois eles venderam por 20 moedas lá de prata. E quando eu estava preparando essa parte, veio muito na minha mente Jesus. Por quanto Ele nos comprou, né? Jesus, Ele nos comprou com o sangue dEle. Ele foi morto. Ele se doou por cada um de nós. Então por que não acreditar nesse Jesus maravilhoso que a gente tem? A gente foi comprado com um alto preço.
com o sangue de Jesus. Irmãos, quando a gente passar por todas essas aflições que eu falei, às vezes tem até outras que eu não citei, por aflições como José passou, vamos lembrar que Jesus pagou um alto preço por nós. Ele morreu por nós. Ele derramou o sangue dele por cada um. Não só por mim, por vocês, pelas pessoas que estão lá fora. Ele pagou um alto preço. Foi o sangue dele. Aqui José foi vendido por apenas 20 moedas. Jesus não. Jesus comprou a gente por um preço muito grande. Ele foi morto e crucificado por cada um de nós. Então vamos lembrar que quando a gente estiver nesse poço, a gente estiver ruim lá embaixo, a gente pode lembrar que o sangue de Jesus já foi derramado. E que Deus vai fazer a obra dele. Ele vai fazer o que ele prometeu. Vamos confiar nele. Enquanto isso, os mercadores de Midian venderam José a Potifar, no Egito, oficial de Faraó, comandante da guarda. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas, que o tinham levado para lá ao egípcio, Potifar, oficial do Faraó e comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que abençoava em tudo o que fazia, José ganhou simpatia do seu senhor, que colocou como administrador de sua casa e confirmou a ele tudo o que possuía, desde o momento em que José foi nomeado administrador. Irmã, eu me perdi. Nomeado administrador de sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Olha que bênção. José estava lá dentro, Potifar estava sendo abençoado, porque Deus estava com José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. Aqui eu vou começar a ler mais para baixo, vai falar sobre mentira e injustiça. A gente falou sobre conflito familiar, que foi os irmãos de José, que fez tudo aquilo para José passar por uma tribulação aí. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mentira e a injustiça. Aqui no começo fala que José foi muito abençoado. E ele abençoava, e Deus, usando José, ele abençoava a casa de Faraó. Eu ouvi essa semana uma pessoa disse, eu achei muito bacana, muito bonito. A gente é um cano, e quando ele disse, eu achei muito maravilhoso, e eu fiquei imaginando, né? Ele disse assim, que a gente é um cano, e Jesus é a água. Imagina que coisa mais linda, a gente ser o cano, e Jesus a água que passa pela gente. Então isso eu fiquei maravilhada quando ele disse isso para mim. Fiquei assim, nossa, como é maravilhoso. Olha como Deus usa a gente. Se a gente é o cano e ele passa por a gente porque ele é a água, normalmente, realmente, José era isso. José era o cano, Jesus a água. Então o que aconteceu? Deus abençoava onde José estava. A gente também, Deus usa para abençoar. Se a gente passa por um lugar, Deus pode abençoar aquela pessoa usando a gente também. E José foi usado, foi abençoado. E assim é com a gente pode abençoar também, porque a gente é usado por Deus. Eu sou abençoado e vocês são abençoados. Cada um que está aqui é abençoado por Deus. Cada um de nós pode ser sim esse cano. Nós somos esse cano que passa essa água. E é lindo e maravilhoso, né, irmãos? José era formoso e atraente. Certo dia, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e convidou: venha para a cama comigo. Mas ele se recusou e disse a ela: o meu senhor confiou a mim
tudo que é dele. E ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sobre minha responsabilidade. Olha a responsabilidade que Potifar colocou na mão de José. Ninguém nessa casa está acima de mim, então não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é sua mulher. Como poderei eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusou a se deitar com ela e procurava não ficar perto dela. Um dia, José foi até a casa para cuidar dos negócios, e nenhum empregado se achava presente. Então ela o agarrou pela capa e voltou a convidá-lo. Venha para a cama comigo. Mas José fugiu para fora de casa, deixando a capa nas mãos dela. Irmãos, olha aqui como Satanás era sujo, né? Ele é, né? Não era não, ele ainda é. Ele é tão sujo que ele usou a mulher de Faraó para poder dar em cima de José. Olha onde entra a maldade aí, a mentira e a injustiça aí. A mulher dele queria se deitar com José, só que José era tão temente, e não era temente a Faraó não, a Potifar não, era a Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele jamais poderia ir lá e se deitar com ela e depois ir lá e ajoelhar para Deus e conversar com Deus. Ele sabia que estava errado. Então ele foi tentado, mas ele se esquivou dela e saiu. Mas Satanás foi tão sujo que fez ela agarrar ali uma prova dele. O que ela fez? Catou a túnica para dizer para o marido que ele acabou abusando dela. Aqui mais para baixo diz assim: ela guardou a capa de José até que o seu senhor chegasse em casa. Olha a maldade dessa mulher. Então contou ao seu marido a mesma história. Disse ela: esse escravo hebreu que você trouxe se aproximou de mim para me insultar. Mas quando gritei por ajuda, ele largou sua capa ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo agiu comigo? Ficou irado. E o senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. Irmãos, às vezes a gente passa por tanta injustiça, né? Às vezes a gente passa... a mentira traz injustiça. Ela acabou mentindo para o marido o que tinha acontecido. E olha a injustiça dela, até que ponto ela chegou com tudo isso para poder fazer maldade para ele, só porque ele não quis ir lá se deitar com ela. Então Satanás é sujo. Ele usou ela para ir lá pegar isso, para ela poder ter prova. Porque eu imagino que sem aquilo, eu não sei se Potifar ia acreditar, né, no que ela estava dizendo. Mas não. Ela agarrou lá a túnica de José, ela foi tipo espertalhona, né, vamos dizer assim. Ela quis ser esperta. E agarrou a túnica de José para poder fazer essa maldade com ele. E Potifar mandou ele para a prisão, porque ele acabou acreditando. Às vezes, quantas pessoas acabam contando mentiras sobre você para as outras e, tipo, as outras acabam acreditando e você acaba tendo essa injustiça, né? Às vezes a gente passa por isso. Só que a gente tem que acreditar que tudo tem um propósito de Deus. Como essa mulher fez isso para José, era permissão de Deus. Porque lá para frente a gente vai ver tudo o que aconteceu na vida dele. Às vezes a gente passa por alguma injustiça, a gente não entende. Às vezes a gente tá lá para baixo, triste, não tá entendendo porque Deus está fazendo não, Ele permitindo aquilo com a gente. A gente não sabe se Ele está testando ou não.
Mas a gente tem que ficar firme, porque José, ele ficou firme. Ele era temente a Deus, ele confiou em Deus. Então ele sabia que aquilo era errado. E mesmo assim, ele conseguiu se sair dela. Mas ele foi preso, injustamente. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o padeiro real ofereceram ao seu senhor, o rei do Egito, a Faraó. Ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, a Faraó. E o Faraó ficou indignado com os seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, na mesma prisão em que José estava. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Irmãos, a gente não entende os propósitos de Deus. Como eu acabei de dizer, a gente não sabe. A gente não entende o porquê que ele está deixando que a gente passe por alguma situação. E ali José foi preso e esses 2 foi junto com ele. Ficaram lá presos por algum tempo. Certa noite, os 2 tiveram um sonho. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha o seu próprio significado. Na manhã seguinte, José notou que ambos estavam abatidos. Então perguntou aos oficiais do Faraó, aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: o que aconteceu? Por que vocês estão tão tristes? Às vezes a gente está preso em algo, a gente tem que ser libertado. E para isso ser libertado, Deus acaba usando alguém ou alguma coisa para que a gente seja essa libertação. E aqui Jesus usou esses 2 moços para que José interpretasse o sonho. Na realidade, irmãos, José foi esse cano que eu acabei de dizer. Ele foi um instrumento para poder falar dos sonhos, o que significava para cada um. E ali os 2 acabou dizendo para José o sonho deles, para José ouvir o sonho e poder dizer o que significava. E José sabia que Deus ia realmente fazer isso, porque José sabia que Deus era na vida deles. E acabou contando os sonhos. Os 2 contou os sonhos deles. Então José disse: então José lhe disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai mandar soltar você e restaurá-lo ao seu cargo como chefe dos copeiros. E você servirá-lo a taça pessoalmente a ele, como costumava fazer quando você era o copeiro. Agora ouça: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim. Peço que seja bondoso comigo e fale de mim ao faraó, para me tirar dessa prisão, porque me tiraram da terra dos hebreus à força e não fiz nada para merecer estar neste lugar. Às vezes a gente não merece, realmente a gente não merece passar por tudo isso, por tribulação, a gente não merece passar por dor. Mas a gente tem que entender que tem o propósito de Deus. E ali os 2 contou o sonho para José. José foi e interpretou o sonho dos 2. Um realmente ia voltar para casa e servir Faraó. O outro ia ser decapitado, ia ser tirado a cabeça dele. Mais para baixo acaba contando. E esse copeiro, ele não lembrou. Então, aqui embaixo diz, então o chefe dos copeiros não se lembrou de José, não pensou mais nele. Olha a tristeza de José, né? Interpretou o sonho, o moço lá saiu, aconteceu tudo o que ia acontecer, que ele tinha dito que ia acontecer, e o rapaz nem lembrou dele. Mas, irmãos, a gente tem que saber que tudo tem o tempo de Deus. Se Deus fala
que vai ter algo, a gente tem que confiar em Deus. A gente acha que pode acontecer agora, hoje, amanhã. Não. Às vezes pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem o tempo de Deus. E aqui diz que ele esqueceu. Eu imagino que se esse copeiro tivesse chegado lá, dito para todo mundo que tinha sonhado e que José tinha revelado o sonho, que realmente ele estava vivo e o outro estava morto, ninguém ia dar bola. Ninguém ia nem tá aí com ele. O povo ia falar, nossa, ele interpretou sonho. E daí? Né? Normalmente é isso que as pessoas podem falar. E daí? Interpretou. Mas não. Deus sabe todas as coisas. Deus é tão perfeito e maravilhoso que tem o tempo de tudo para cada um de nós. Depois de 2 anos, olha só quanto tempo demorou, né? Completos. O faraó teve um sonho. Nesse sonho ele estava em pé, na margem do rio Nilo. Ele viu sair das águas 7 vagas belas e gordas, que ficaram pastando no capinzá. Depois viu sair do rio 7 vagas feias e magras. Elas pararam ao lado das gordas, na beira do rio. Então as vacas feias e as magras comeram as belas e gordas. Aí o faraó acordou. Depois de dormir de novo, teve outro sonho. Ele sonhou que num só talo nascia 7 espigas cheias e boas. Em seguida brotavam mais 7 espigas no meio talo, porém miúdas e ressequidas pelo vento leste. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. Nisso Faraó acordou e percebeu que era um sonho. Aí, só então o chefe dos copeiros lembrou-se do sonho de José, né? E disse a Faraó. Só que antes desse copeiro lembrar, um pouco mais para cima, eu acabei não lendo. Diz que Faraó teve esse sonho, acordou, teve outro sonho, acordou. E era tipo coisa boa e coisa ruim. Coisa boa pegando a coisas ruins. Eu quando sonho eu fico doida. Esse dia eu sonhei algo, eu fiquei maluquinha. A hora que eu acordei, fiquei, né? Você acorda imaginando que realmente é verdade aquilo que está acontecendo. Você fica meia doidinha, né? Depende do sonho, você fica meia inquieta. Às vezes você não consegue dormir de novo. Então imagine Faraó sonhando, sonhou, acordou e sonhou de novo. Então ele deve ter ficado muito nervoso. E aqui conta que ele chamou mago, chamou sábio para poder interpretar o sonho dele. Irmãos, só Deus interpreta. Só Deus pode usar a gente para poder falar. Se esses magos e esses sábios não tinham Deus, jamais ia ser falado o que era o sonho de Faraó. Não adianta a gente ir lá fora procurar carta, tarô, procurar algumas pessoas lá fora que eles lê carta, essas coisas. Se Deus não for na vida da pessoa, ela não vai entregar a coisa certa. Ela pode entregar a coisa que o diabo está entregando, mas o que Deus quer entregar, não. Então aqui, esses homens que Faraó pegou aqui, na minha mentalidade não era de Deus, né? Era de Satanás, porque eles não conseguiram falar o que Faraó tinha sonhado, interpretar sonho. Mas então, o que eu li aqui, né? Que o chefe dos copeiros lembrou de Faraó. Tá mais para frente. Aí eles disseram, ele foi lá e disse, né? Estava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele interpretou cada um dos sonhos, e aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. Eu voltei para o outro foi pendurado num poste.
Então realmente aconteceu o que José tinha dito. Então o faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho, consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José lhe respondeu. Olha lá a resposta de José, hein? Eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável a Faraó. Então o Faraó contou o sonho a José. Olha aqui o que José fez. Colocou Deus. Quando a gente vai e pede para Deus, Deus fala. Quando eu vou orar para alguém aqui na frente, eu sei que eu não sou ninguém. Eu não sou nada, eu sou pecadora. Como eu imagino que todos sejam pecadores. Eu costumo dizer assim, a gente acorda, a gente vê alguma coisa, a gente já peca. Então eu sou pecadora. Então quando eu vou pôr a mão em alguém, eu já venho para frente dizendo assim, Senhor, não sou eu. É o Senhor que faz, eu apenas sou um instrumento e sou usada por Ti. Então, eu imagino que todos que vêm pôr a mão aqui na frente, não são eles. Não é a pastora, não é o Maico, não é a gente, é Deus. Se a gente vir aqui à frente, se eu chegar aqui na frente e falar assim, ó, eu vou subir lá, vou pregar, eu não prego. Quem prega é Deus. Eu tô olhando aqui, irmãos, tudo os versículos, mas eu não tô lendo nada que eu coloquei aqui. Tudo que eu pus aqui foi Deus que colocou na minha mente. E eu tô lembrando de tudo, eu não tô precisando ler. Eu tô lendo apenas os versículos para me poder conectar onde eu tô. Então é Deus que usa. A partir do momento que a gente sobe aqui, é Ele que usa, é Ele que faz. A pastora sobe aqui, ela é usada por Deus. A pastora, ela é usada por Deus, o Maico. Todas as pessoas que sobem aqui é usada por Deus. José foi usado por Deus. Nós não somos nada, mas Deus é tudo na nossa vida. A gente tem que pôr Ele em primeiro lugar, é Deus. Se a gente vir e falar, Deus vem e faça, Ele vai fazer. É Ele que vai fazer. Eu ponho a mão, eu oro, eu não lembro o que eu falei e o que eu não falei, porque eu sei que não foi eu, foi Ele. Então a gente tem que pôr tudo nas mãos de Deus e entender que é Deus. E aqui José colocou na mão de Deus e disse para Faraó que não era ele, era Deus que ia interpretar o sonho. Ele ia ser apenas usado para falar. É a mesma coisa que a gente é apenas usado para falar de Deus, para falar o que Deus está mandando falar. E aí o Faraó foi lá e contou todo o sonho para José, tudo o que tinha falado, o que eu li aqui para vocês, mais ou menos. Aí José foi e ouviu todo o sonho de Faraó. Então José lhe respondeu: os dois sonhos, na verdade, são um só. Deus revelou ao Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas, simbolizam 7 anos. A mesma coisa ocorre com as 7 espigas, porque se trata de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que aparecem depois das vacas gordas, bem como as 7 espigas miúdas, ressequidas pelo vento leste, simbolizam 7 anos de fome. Então ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Primeiro ia vir a fartura, depois a fome. Exatamente o que Deus revelou ao Faraó é o que ele vai fazer. Virão 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito. Mas depois vamos ter 7 anos de fome e miséria. A miséria será tanta que ninguém na terra do Egito e se lembrará da fartura anterior. Olha só, irmãos, como que ia ser feia a coisa, né? Pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo de fartura não mais será lembrado na terra. O sonho de Faraó foi duplo, para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus e que ele se apressa em realizá-las. Irmãos, depois fala aqui
que José, ele deu as estratégias para Faraó, para que o Faraó fizesse, para que tivesse esses 7 anos de fartura e esses 7 anos de miséria, né, de pobreza. E ele deu essa ideia para Faraó e disse para Faraó procurar uma pessoa, um administrador lá, para poder administrar, porque eles teriam 7 anos de fartura, eles teriam que guardar tudo mais. E ele disse isso para Faraó. O que Faraó fez? Colocou ele. Faraó foi lá e colocou ele como governador, para ele governar. José era o governador do Egito. Era ele a todos que precisavam. Irmãos, Faraó colocou José para tomar conta. Então José foi lá, 7 anos, reservou, guardou, fez tudo o que tinha que ter feito. Chegou os 7 anos de fartura, os 7 anos de fome. As pessoas de fora vinham procurar ali para poder pegar esse mantimento, para poder comprar lá, para poder ter em casa as coisas. Então vinha gente de todo lugar pegar ali. Então ali tinha fartura, porque José foi o governador, José foi o administrador, e ele fez tudo aquilo que Deus tocou no coração dele e que Deus mandou ele fazer. Então tudo estava sendo guiado porque Deus pôs para ele fazer. Deus fez tudo que Deus mandou certinho. José fez tudo que Deus mandou certinho para que tivesse esses 7 anos de miséria, para que eles não passassem por miséria. E vinham de fora as pessoas. Os irmãos de José foram à sua presença e se inclinaram com o rosto no chão diante dele. José logo reconheceu seus irmãos, porém fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou de forma áspera: de onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã. Viemos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Então José lembrou-se do sonho que tinham tido a respeito deles. Olha só o sonho de José sendo cumprido, né? Olha o que José teve que passar para o sonho dele ser realizado, para que Deus realizasse o que tinha colocado lá atrás. José, ele foi humilhado, ele foi vendido, ele foi injustiçado, ele foi ali, gente, como que a gente pode falar? Gente, ele foi muito humilhado, tão humilhado que tem palavras de tudo que ele passou. Foi escravo, ele tinha tudo na casa dele. Olha o que ele acabou se tornando: escravo. Ele era uma pessoa diferente na casa, tinha o pai, tinha os irmãos. Olha o que ele tinha. Depois, ele passou por certas situações, até ele chegar ali. Até que ele foi governador e lá ele fez a vida dele. Mesmo assim, tendo tudo isso, imagina o que não passou na cabeça dele. A tristeza de ver os irmãos. E ele lembrou que Deus tinha falado, né, que os irmãos iam se inclinar. Olha, a promessa ali se cumpriu e ele viu que realmente se cumpriu. Mas até aí os irmãos não percebeu, não viu que era José. E ali José acabou planejando, né, umas coisas ali para que eles ficassem, prenderam eles. Se vocês lerem tudo aqui depois, viu que acabou prendendo. E depois eles contaram que eles tinham um irmão mais novo, que era Benjamim. E ali José meio que deu uma maquinadinha ali para fazer algo para trazer Benjamim para ele. Porque os irmãos estavam falando que tinha, mas ele não sabia que tinha. E aí ele montou todo um plano lá e fez com que Benjamim viesse. Depois de muita coisa lá, Benjamim chegou até ele, né? E José falava que eles, por esse plano que José acabou fazendo lá, fez com que eles passassem por ladrão e tal. José disse para ficar Benjamim que eles podiam voltar, mas eles não podiam deixar. Achou que José tinha morto. Imagine se o pai de José ia aguentar mais deixar ali no Egito, o filho mais novo. O pai de José não ia aguentar.
Então Rubens respondeu quando José pediu para deixar deixar o irmão mais novo lá, Rubens não queria deixar. Rubens respondeu: eu não lhes disse que não matassem. Aí depois eles começaram até a lembrar, né? Aí então lhes disse: não matasse o menino, mas vocês não quiseram, teremos prestar contas do sangue dele. Então, porém, não confiavam que José podia compreendê-los, porque eles falavam por meio de um intérprete. José se retirou e começou a chorar. Irmãos, eles achavam que para começar, eles não conheciam José, né? Eles não sabiam que era José, não sabia a língua deles. E ali eles estavam sobre o que eles tinham feito. Então imagina o arrependimento, imagina José ouvindo tudo isso, que eles estavam pensando no que eles fizeram. E aí mais para frente até que fala, né, sobre isso que eu acabei de falar, sobre deixar o filho mais novo lá, tal. E eles não queriam deixar. E falando ali, né, perto de José. E passando por tudo isso, irmãos, José fez um almoço lá, deu para eles, tal. E nesse almoço José se retirou. José não estava aguentando ficar perto deles, porque José, na minha cabeça, imaginou que eles estavam arrependidos do que eles tinham feito. José começou a lembrar do passado, a lembrar do que aconteceu. José, ele se entristeceu também por tudo isso. Mas José, agora entra aquela parte lá que eu disse do perdão e a confiança. Então José não conseguiu mais se conter diante de todos os que estavam com ele e gritou: saiam todos daqui. E ninguém ficou com ele, seus irmãos. E ele chorou tão alto que o choro dele podia ser ouvido pelos egípcios, bem como do palácio de Faraó. Então ele disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram assustados diante dele. Então José disse a seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão. Agora nada de tristeza, e não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Irmãos, José no começo não entendia, mas aqui ele entendeu tudo o que aconteceu com ele. Ele passou por tristeza, por tribulação, mas ali ele acabou entendendo. E depois, ouvindo as conversas dos irmãos ali, eu imagino que ele começou a passar muita coisa na cabeça. E aí ele começou a saber que Deus era com ele. Realmente ele sabia que Deus era, mas ali ele se entregou mesmo e viu que tudo que tinha passado, tudo que ele tinha passado era propósito de Deus. Porque eu imagino que se José não tivesse ido para o Egito, feito tudo aquilo, ia morrer todo mundo. Porque como que ia fazer sem o alimento? Então José foi usado desde o comecinho até o final. José, irmãos, ele perdoou os irmãos. José, ele confiou em Deus. Então essa palavra que eu quis trazer para vocês, para falar sobre isso, que às vezes a gente passa por inveja, por injustiça, a gente passa. A gente é humano. As pessoas lá fora são humanos, nossos amigos são humanos. Nós passamos por isso. Só que tem que passar pelo perdão. Da mesma forma que perdoamos, as pessoas também vão perdoar. Então a gente tem que levar esse perdão, a gente tem que perdoar, amar um pouco mais, levar esse amor adiante. E a gente tem que confiar.
Porque se a gente não confiar em Deus, a gente não confiar que Deus vai fazer, que Deus é com a gente, quem é a gente? Ninguém. Então vamos entregar para Deus. Quando a gente estiver naquele poço, vamos olhar para cima e lembrar que Deus é a gente. Quando a gente estiver sendo injustiçado, ou no emprego, ou com alguém que estiverem fazendo injustiça, vamos tentar orar a Deus e falar: Senhor, coloca no altar de Deus. Porque não adianta a gente ser injustiçado e depois a gente querer pôr as nossas mãos, querer ir lá fazer também. Não. Então vamos ver que Deus é justiça, Deus é confiança, Deus é amor, Deus é perdão. Ele vai fazer tudo isso por nós. Não adianta a gente reclamar, murmurar e falar: Deus, por que eu estou passando por isso? Não adianta. A gente tem que entender os propósitos dele. Eu sei que um dia a gente vai entender. Lá na frente a gente vai fazer como José, levar o perdão para os irmãos e saber que ele confiou num Deus vivo, num Deus maravilhoso. E hoje a gente pode confiar sim, porque como eu disse aqui no meio da palavra, Jesus morreu por nós, Ele derramou o sangue dele por nós. Por que a gente não vai confiar nele? Por que a gente não vai confiar nesse Deus maravilhoso que entregou o seu Filho por nós, para morrer por nós naquela cruz? Vamos confiar, irmãos. Vamos acreditar que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Que Deus tem sempre, vamos dizer, um escape lá pra gente, né? Deus tem sempre o melhor para cada um. Se você pede um carro tal para Deus, Ele vai dar o melhor para você. Se você pede algo para Deus, Deus vai dar o melhor. Você pede lá uma namorada, Deus vai dar o melhor. Pede um namorado, Deus vai dar o melhor. Um esposo, Deus sabe todas as coisas, Ele vai dar o melhor para cada um de vocês. E quando vocês receberem esse melhor de Deus, vocês vão entender, olhar para trás e falar assim: eu passei por isso, eu passei por todas essas coisas, eu passei por essas humilhações, eu passei por essas injustiças, mas eu estou de pé, porque eu sei que Deus é comigo, eu sei que Deus está comigo. Então vamos lembrar, quando a gente estiver triste, se sentindo lá na caverninha, lá no escurinho, vamos lembrar de José, que José passou por tudo isso. Eu não sei dizer se ele resmungou ou se ele não resmungou, mas eu imagino que não muito. Mas a gente acaba às vezes dando uma murmuradinha resmungada para Deus. Que é da gente, é do ser humano, a gente é carne. Mas vamos lembrar que Deus, Ele faz o melhor. Vamos lembrar que Deus, Ele está aqui. E Ele vai fazer o que cada um precisa. Ele não vai dar para você se você não precisa. Às vezes não adianta você chegar lá e falar: eu quero tal coisa. Se não for plano dele, Ele não vai dar. Porque Ele vai dar coisas melhores. Então vamos acreditar e vamos entregar para Deus tudo o que a gente sente, o que a gente precisa. E vamos confiar mais e liberar mais perdão. Vamos acreditar mais nesse Deus maravilhoso que a gente serve e que doou o Filho dele para cada um de nós. É essa palavra que eu queria trazer para vocês. Espero que entrou sim no coração. Eu imagino que às vezes falou com alguém, falou comigo, porque às vezes eu até me sinto nessa caverninha. Às vezes a gente se sente na caixinha, às vezes a gente se sente desanimado com alguma coisa. Às vezes acontece algo na vida da gente que desanima. Às vezes a gente quer parar, desanimar. A gente falar pensando: Senhor, eu vou conseguir, eu vou para frente. Mas não, irmãos. Vamos acreditar que a gente tem Deus. Vamos acreditar que Ele faz o melhor para cada um de nós. Então vamos sair dessa caverninha, vamos sair desse poço, vamos sair dessa caixinha, porque é isso que Ele quer tirar a gente. Vamos olhar para cima. Às vezes